falaremos sobre a filosofia antiga chinesa. É uma questão de discussão acadêmica. Vocês falaram sobre uma questão política, discutida no âmbito da política. Como estudantes, é bom que se preocupem com essa questão. Mas a devolução de Shandong à China foi discutida e também estudada pelos políticos na Conferência de Paz de Paris. Não podemos resolver essa questão na aula de hoje. Mas achamos que a academia e a política não podem ser completamente separadas. Estamos todos no mesmo barco. Se um país não consegue proteger sua soberania, o que dizer do mundo acadêmico? Isso não atrapalha, não. Eu acho que isso é acadêmico, sim. Não pode, dá pra confundir. Nós somos falar de política, claro. Todos acadêmicos. Eu concordo com você, mas aqui não é lugar pra isso. A gente tá no mesmo bar. Não agora. Não, por favor. Me escuta. Você tem que me escutar. Silêncio, alunos. Alunos, silêncio. Por favor. Aluno Guo Xingan, na aula de hoje você não parou de falar de Shandong. Acha que isso é útil? É o Wilson que tem direito de decidir sobre esta questão. E não um estudante como você. O dever dos estudantes é estudar. A melhor postura para estudar é manter a calma e não ficar inquieto. Senhor, há pouquíssimos estudantes na China. Se nem nós nos preocupamos com isso, por que o Wilson, o estrangeiro, se preocuparia com nossa Shandong? Os estudantes não aceitam associar a soberania de Shandong às palavras de um estrangeiro. Senhor, me desculpe. Não consigo manter a calma. Nós somos estudantes. A gente é estudante do que ele tá falando. Eu tô aqui pra estudar o correto. Só isso. Isso é estrangeiro. Também acho. Eu tô acreditando que ele tá falando isso. Nossa, Shandong? Isso é estrangeiro. É hora de comer. Certo. Vamos lá. Vamos comer. Vamos comer. Tá bom. Pão de milho de novo. Vou exibir filmes à noite. Eu não vou aguentar sem. Posso fazer aliotes com pepino do mar. Consegue comer? Nesses dias não tivemos nenhum cliente, além das 12 pessoas do grupo. Fui eu quem trouxe esse pão de milho pra cá. Você não vai comer? Camarada Yu, por que só nós estamos comendo aqui? Cadê os outros camaradas? Na reunião de hoje, eu planejava dizer que Ge Xiumei, do grupo de exibição de filmes, saiu da Samet. Deixou uma carta dizendo que já voltou pra Tianjin. Ele fugiu em menos de um mês, né? Tem outros camaradas que saíram da Samet, né? O Guo tá ocupado com a petição. A Bailan foi trabalhar como tutora e não vai voltar. Distribui isso aqui. Tá bem. Acho que a Samet deveria se reorganizar. Acho que a petição é mais importante que a Samet. Podemos comer fora quando sairmos pra trabalhar e ficar com a família quando ela vier. Isso ainda é comunismo? Quando entramos na Samet, não dissemos que seríamos como uma família? Por que temos privilégios e diferenças agora? O mais importante agora é ganharmos dinheiro. Desde que começamos com a Samet, tivemos problemas financeiros. Estamos prestes a gastar todo o dinheiro. Eu concordo com o camarada Yan Yan. A questão da sobrevivência é o maior problema que temos. 3 grupos de estudo. Precisam pensar numa solução melhor. O Guo disse para deixá-los preparar comida aqui. A remuneração da nova juventude também já baixou. Foi toda confiscada. O camarada Guo Xingan tá sempre doente e cansado. Não participa ativamente das reuniões, mas fica animado quando falamos de Qingdao. Isso não importa. O importante é ganhar dinheiro. Sem dinheiro, nem poderemos comer pão de milho. Este cozinheiro aqui vai se limpar e dormir. Eu já conversei com o camarada aí. Amanhã iremos à escola deles e pediremos um desconto de 10% à senhora Zai. Isso é competição desleal. É sobrevivência do mais forte. Não me ligue pra isso. Então vou com vocês amanhã. Se a Xieyun e as meninas não tivessem ficado fazendo caridade, o grupo de exibição teria fechado. Como um homem, eu não suporto isso. Yan Yan, precisamos arranjar um tempo para discutir as regras da Samet. Tá bem. Acho extremamente Tá necessário. combinado. Vamos. Colega Mal, não te vimos há muito tempo. Achamos que você tinha voltado para Hunan. Nas últimas 2 semanas, eu fiz 2 coisas. A primeira foi mandar o primeiro grupo de estudantes de Hunan até a França com a ajuda do Sr. Zhang Xizao. A segunda coisa foi acompanhar o Sr. Li Dazao até Shanxingdian. Só voltamos à noite. Não tive tempo para visitá-los. Não tivemos há 2 semanas. Por que você parece tão cansado? Na verdade, vim pra cá pra mais uma coisa. Vou voltar pra Hunan. Amanhã. Você vai voltar? Sim. 6 meses passaram rápido. Os assuntos em Beijing foram resolvidos, mas ainda tem coisas para resolver na Associação Ximin. Sou muito grato por cuidarem de mim enquanto estive em Beijing. Por isso, eu acho necessário
me despedir. Hunzi, não precisa agradecer. Conhecê-lo foi uma rara oportunidade. Além disso, pelo seu ponto de vista, dá pra ver algo que não se vê em Beijing. Como assim? Não sei bem como dizer isso. Sempre achei que só você consegue realmente se aproximar das massas. Na verdade, devo agradecer a vocês dois. Olhe, vocês se sustentam com o próprio trabalho. E isso que é realmente se aproximar das massas. Mas logo não conseguiremos mais. Vamos fracassar. Venha, Qianyan. Eu acho que o fracasso não é assustador. É só recomeçar do zero. Talvez encontremos um novo caminho. Não é, Qianyan? Organizamos a Samet por quase 2 meses. Mas sempre achei que falta alguma coisa. Parece que ela tem uma casca, mas não tem espírito. Esse caminho não vai funcionar. Quero atravessar o Rio Amarelo, mas o gelo bloqueia o rio. Quero subir o Monte Taihan, mas a neve cobre o monte. O caminho é árduo, cheio de pedras. Há muitos caminhos. Qual deles escolher? Yanyan? Qianyan? Acho que o caminho é longo, mas Beijing tem ares de imperador. Sr. Zhongfu, Sr. Shoushan, o que eles defendem é um espírito nobre para limpar o mundo. Além disso, eles são os líderes espirituais e mentores na nossa nova juventude. E a nova juventude atual conectará o espírito nobre ao espírito mundano. Na prática, o que eles vão fazer é procurar um caminho para um novo mundo. Cada geração tem seus talentos, que serão conhecidos através dos séculos. Hunzi, para salvar o país e o povo, estou disposto a caminhar e me esforçar junto com você. Um longo vento quebrará as ondas. E em algum momento, içaremos as velas e atravessaremos o oceano. Juntos. Hunzi, me diga, o que você planeja fazer na volta? Quero entender melhor a nossa China e ver o que falta no nosso país. Eu posso responder essa sua pergunta agora. Ciência e democracia. O que mais falta na China agora são essas duas coisas. Bem falado, precisamente. Contudo, ainda quero entender como trilhar o caminho da ciência e da democracia num país em que a maioria das pessoas são camponesas e analfabetas. Essa é uma boa pergunta. Boa pergunta. Recentemente escrevi um artigo, A Juventude e o Campo, para investigar essa questão a fundo. Vale a pena promover jovens corajosos. O desenvolvimento da China precisa se apoiar nas teorias mais avançadas. Sim, senhor. Senhor, uma coisa. Tenho uma pergunta que sempre quis fazer. Pode falar. O senhor realmente acha que o maior problema na China são os costumes culturais atrasados? Não. Não é a cultura que atrasa a China. É a falta de teorias para guiar o desenvolvimento social contínuo. Teorias científicas. Então por que os senhores gastam tanta energia para derrubar a velha cultura? Porque ela suprime e bloqueia o surgimento da ciência e da democracia. Além disso, algumas pessoas a consideram a ideologia que irá salvar o país. Se não a derrubarmos, novas teorias não poderão se estabelecer. É preciso destruir para construir. Essa é a verdade. Parece que os senhores não querem rejeitar totalmente a cultura tradicional. Ah, claro que não. A cultura tradicional chinesa é rica e profunda, ninguém pode negá-la. No futuro, depois que o país estiver em paz, terei muito prazer em passar a velhice lendo os meus livros. Isso seria algo muito prazeroso. Desejo a mesma
Estão todos aqui? Camaradas, a reunião de hoje é importante. A Samet tinha originalmente 13 membros, mas 2 já saíram. Agora, 11 membros participam dessa reunião, incluindo o camarada Gu, que falou sobre sair da Samet. Há 3 assuntos para a reunião de hoje. O primeiro é relatar o trabalho dos grupos, depois discutir as regras da Samet. O terceiro é estudar o trabalho futuro. Vamos para o primeiro assunto. Shikuntong, pode começar. Não tenho nada a dizer. O trabalho da lavanderia foi cancelado, o grupo da lavanderia não existe mais. Peço desculpas como líder. Fim do relatório. Desde que a cantina econômica abriu, temos tido prejuízos ou quase prejuízos. Os fundos iniciais estão acabando. Se continuar assim, só duraremos uma semana. Bom, eu disse. O grupo de exibição de filmes foi desfeito hoje. O motivo é que em 2 meses só 3 filmes foram exibidos. Em todas as escolas que podemos. Não há plateia. Duramos até hoje. Só por causa dos contatos que temos. Acho que esse não é um negócio, é uma caridade. Então eu não aguentei e desfiz o grupo. Eu terminei. Bom, o relatório dos 3 grupos já acabou. Vamos começar o segundo assunto. Yanyan. 2 dos 3 grupos foram desfeitos. E um deles só durará uma semana. Acho que não há mais necessidade de falarmos desse assunto. Temos que admitir que fracassamos. Temos que declarar abertamente que o primeiro grupo experimental da Samet será desfeito. Camarada Guo Xingan, antes de desfazer a Samet, precisamos resolver os problemas. Não podemos fazer esse experimento anarquista de qualquer jeito assim. Me explique o que não está claro. O anarquismo não se adequa a nós. Essa é a conclusão. Eu não concordo. Não é porque o anarquismo seja impraticável, mas porque não entendemos o que é o princípio do anarquismo, o auxílio mútuo. Está bem. Então explique para nós, senhor não filial, o que é o princípio do auxílio mútuo. Bom,
grupo experimental da Samet. Este experimento fracassou. E a culpa é minha. Decepcionei a todos. Yan Yan, não fale assim. A culpa não é sua. Primeiro, quero fazer uma declaração. Eu não sou um seguidor do Shen Duxiu. Ideologicamente, eu concordo com o movimento da nova cultura que ele defende e apoio as propostas da democracia e ciência. Mas eu realmente não sei em qual teoria ele acredita e eu tenho fé. Eu respondi ao chamado do Wang Guanqi e fiz o experimento da Samet porque eu tenho muitas esperanças em relação a ela. Espero que a sociedade futura seja uma sociedade de auxílio mútuo ao estudo e trabalho. Mas hoje tenho que admitir que nosso experimento fracassou. E eu me pergunto qual é o motivo do nosso fracasso. Ainda não entendi direito, mas não desistirei da minha busca por causa de um fracasso. Acredito que vocês pensam como eu. Apesar de muitos fracassos ainda nos aguardarem pela frente, eu sei que cada um de vocês vai conseguir superar. Eu sei que vocês darão um jeito de seguir em frente. Proponho que façamos uma votação para decidir o que fazer. Camaradas, levantem a mão e votem. Quem concorda em desfazer a Samet?
Senhor Kai, os senhores chegaram. Aqui, os baoses estão prontos. Hoje não tem pratos de anhui nem de shandong, só baoses. Certo. Só baoses, tá? Então conversaremos enquanto comemos os baoses, tá bom? Comissário Yu, sentem-se. Pode começar. Sente-se. Pessoal, sentem-se. Find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be One day I'll be yours. I'll be Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Vocês são muito convincentes. Ao mesmo tempo, quero pedir que o Shou-chan e o Shizi escrevam um artigo. Shizi, agora pode ir. Vai escrever o artigo. Diga a todos o que você pensa. Eu já pesquisei esse tópico. Nos Estados Unidos, milhões de pessoas estudam e trabalham. Mas para os jovens americanos, estudar e trabalhar é uma escolha extremamente normal e livre. Não é uma vida incrível. Mas na China, isso é uma coisa incrível. Por que nós fracassamos depois de alguns meses? Há motivos para isso. Eu vi pelo menos um motivo. Não foi bem planejado. Houve muito trabalho e pouco estudo. No fim, houve mais sofrimento no trabalho e menos prazer nos estudos. Estudo e trabalho. Estudar e trabalhar. Qual é a relação entre os dois? Vocês já pensaram nisso? Trabalha-se para poder estudar. Pensem bem. Entenderam? Trabalham-se para poder estudar. Peço que pensem bem nisso, tá? Me digam, lemos muitos livros nos últimos meses? Tivemos tempo para ler? Me digam, alguns estudantes leram
menos livros que o normal nesses meses. É? Sim, né? Por isso a Samet fez o oposto do seu objetivo. Não tinha como isso dar certo. Não, Sr. Shizi. O senhor não entende nada dos problemas deles. Está vendo isto? A placa que acabou de ser tirada foi escrita pelo Sr. Lu Xun. É melhor ter suor na testa do que ter sangue nas mãos. Por que os estudantes fizeram esse experimento? Para dependerem apenas do próprio trabalho e para continuarem estudando, certo? Então qual foi o erro deles? Eu acho que não houve erro nenhum. Sr. Shizi, o senhor acabou de dizer que é preciso trabalhar para poderem comer. Então o senhor não está repreendendo eles? Espera um minuto, eu não entendi. Como assim? Shou-chan, gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso. A minha opinião é a seguinte. Para podermos encontrar a raiz do fracasso da Samet, Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Here we go, turning all the wrongs into rights. Here we go, you can take me there tonight. Você concorda mesmo em deixá-los voltar para Xangai? Não leu a carta do Liu Wenyao? Ele disse que as vagas para o programa de estudo e trabalho na França ficaram para a turma de francês da Universidade Aurora. E as vagas de francês em Beijing já acabaram. Se eles irão para a França, precisam voltar para Xangai e terminar os estudos. Ele claramente já tinha planejado tudo isso. Os dois meninos querem muito ir estudar e trabalhar na França. Então deixe eles voltarem para Xangai. A Samet fracassou. E isso os impactou muito. Especialmente o Yan. Ele é muito ansioso. Eu tenho medo que ele não aguente. Os dois estão se arriscando e se esforçando muito. Estão numa época fantástica. É preciso passar por dificuldades para melhorar. Não se preocupe. Com um pai como eu, os dois não passarão nenhum tipo de perrengue. Yan, Qianyan, apareçam. Quero falar com vocês. Pai, vai brigar com a gente? Eu não vou. Só quero falar com vocês. E vocês irão para Xangai. Peguem um banquinho para sentar. Me cansa levantar a cabeça.
Yanyan, o experimento da Samet fracassou. Quero te perguntar se você ainda acredita na teoria anarquista. Se eu disser que acredito, o senhor vai ficar bravo? Não vou. Sério? É sério. Por quê? Porque eu vi suas reflexões. Quem reflete não é cego. O que foi? Os dois vão para Xangai amanhã. Não posso amassar amendoim para eles. O senhor Dewey, meu professor, decidiu voltar do Japão para a China dia 27 para dar uma palestra. Vim pedir uma folga. Eu quero receber meu professor em Xangai. Você parece estar feliz. Falta muito até o dia 27. Além disso, nessa hora, eu deixarei de ser o reitor das humanidades. Não precisa me pedir uma folga. O que está dizendo? O senhor sempre foi o meu reitor. A vinda do Dewey é uma coisa boa. Eu não concordo totalmente com a visão experimentalista dele, mas as suas ideias pragmáticas são bastante inovadoras, na minha opinião. Xizi, você, Jiang Menglin e Tao Xizi são discípulos dele. Planejem bem para que ele fique na China por mais alguns dias e dê mais palestras. Aproveite que os chineses ainda têm uma visão positiva dos Estados Unidos e também do Wilson. Deixe-me contar. Planejei a viagem do Sr. Dewey por mais de um mês. Eu quero aproveitar a visita dele para criar uma onda de experimentalismo na China, entende? Como o experimentalismo é muito útil para a China e a China quer se fortalecer, precisamos aprender com os Estados Unidos. Mas quanta parcialidade.
Quantos anos tem os Estados Unidos? Quantos anos de história a China tem? Temos condições, culturas e costumes diferentes. Não podemos compará-los. Eu concordo com o Shoshan. Mas, atualmente, espero que os Estados Unidos nos ajudem a conter o Japão. Por isso, escrevi um artigo no mês passado dizendo que o Wilson é um grande homem. Você ainda acha isso? Agora, eu o chamo de Wilson Canhão. Wilson Canhão? Como assim? São palavras vazias. Dentre as 14 sugestões de paz, todas são vazias. Eu acho.